Hoje eu tenho uma história muito diferente para contar para vocês. Muito, muito diferente de todas as histórias que eu contei na minha vida, realmente. Nem em vídeo. Talvez só para alguns poucos amigos, eu acho que quase nenhum. Eu nunca contei a história do dia em que eu nasci. Bom, é uma história meio engraçada, com momentos emocionantes, com pitadas de maluquice. E que eu vou compartilhar com vocês. Então, você que está aí me assistindo, seja bem-vindo ao canal se você está me conhecendo agora. É uma ótima forma da gente se conhecer. E você que já acompanha aqui o canal, já acompanha o trabalho que eu realizo esse tempo todo. Bom, obrigada por estar aqui. E esse é o jeito que eu encontrei de celebrar essa data. Mesmo num período que é tão triste para tanta gente, né, que a gente está vivendo da pandemia, eu não via sentido fazer festas e farras, porque não é um momento real, não é um momento para isso, mas é um momento para celebrar essa vida, celebrar estar vivo, estar viva nesse momento é sempre muito importante. Então, você fica por aí, que essa história ela começa mais ou menos assim. Era uma sexta-feira. Sexta-feira, 24 de agosto de 1984. Mas às vezes eu acho que essa história poderia ter começado um ano antes. E aí eu tô aqui, eu comecei a vasculhar o passado, olhar fotos, olhar coisas antigas. Eu sempre faço isso. Vira mexe, eu sempre dou uma olhadinha nos álbuns de família. Estou até com um aqui, um álbum meu, quando eu tinha 5 anos, e foi feito num aniversário meu. Mas essa história e esse álbum vocês vão conhecer depois. O que mais legal, assim, é que no dia em que eu nasci, meu pai não estava com a minha mãe. Não, eles eram casados, eles já viviam juntos, estava tudo certo. Quer dizer, casados não. Essa é outra história. Mas eles já viviam juntos e tal. E meu pai, a gente tinha se mudado do Rio de Janeiro para cá, para Pernambuco. E o meu pai estava tentando se encaixar nesse lugar que para ele era totalmente insano e diferente e surreal. Até hoje, Pernambuco é um pouco isso, né, minha gente? Vamos falar a verdade. E aí, um ano antes, ele estava dando uma entrevista no dia 24 de agosto de 1983. Meu pai estava dando uma entrevista para um jornal que eu não sei se existe até hoje, eu acho que sim, o Fluminense, que é um jornal que fala das notícias de Niterói, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, segunda maior cidade do estado, né? Se eu não me engano. E era onde ele nasceu, onde ele viveu. E aí eu lembro que, bom, eu sou rubro-negra, meu pai era rubro-negro, mas as coisas da vida, né, minha gente? Essa reportagem aqui fala do momento em que ele estava negociando. Meu pai foi atleta profissional de futebol e aqui falava, né, que na época o vice-presidente de futebol do Fluminense falava que estava interessado, que já tinha sinalizado, né, falava que, né, já autorizou o vice-presidente Milton Graúna, já autorizou o lateral esquerdo Jorge Roberto, ex-portuguesa carioca, ex-atlético mineiro, ex-portuguesa paulista, enfim, vai falando todos os times que meu pai passou, que esperava na época o treinador lhe dar essa oportunidade para entrar nos coletivos, para poder entrar para o time e tal, né? E fala, né? Aqui a matéria fala que meu pai dizia, meu pai, pessoa de Xangô, a confiança em si. Ele dizia aqui, Jorge Roberto está animado e, acima de tudo, confia em seu futebol, mesmo sabendo que branco, aquele da seleção, do Tetra, é esse daí que vocês vão ver agora. O branco, que era o atual, na época, era o titular da camisa 6 do time, estava em grande forma e tal, e lá. Então, meu pai falava, escuta, olha a conversa do negão. Parece que eu estou ouvindo ele falar isso. Prefiro, assim, encontrar no clube um jogador que esteja bem, goste das coisas difíceis. Sei que eu tenho que mostrar muita bola no meu primeiro coletivo que entrar, mas eu garanto que o treinador não vai se arrepender. Caraca, isso é muito ele. Assim, tipo, eu gosto de coisas difíceis. Se tiver difícil, é que eu caio pra dentro. Ele era assim. Eu acho que eu peguei um pouquinho dessa coisa dele. E, enfim, é muito legal ver essa matéria. Vocês vão ver aqui em algum momento o recorte aqui disso tudo, mas era isso, dia Estado do Rio de Janeiro, quarta-feira,
quarta-feira, tá? Dia 24 de agosto de 83. Aí, você fala, tá, tudo bem, uma matéria, caramba, que legal, você tem uma matéria com seu pai falando no dia 24 de agosto, um ano antes de você nascer, que incrível. É incrível, né? Mas o mais legal é que no mesmo dia, quer dizer, no dia exato do meu nascimento, eu tenho um recorte de jornal do Caderno de Esportes novamente, em que aparece o nome do meu pai. E aí fala, nessa época meu pai já tinha mudado para Pernambuco com a minha, quer dizer, minha mãe veio para passar na fim de ano, férias, com a família e tal. E meu pai já estava já na organização do Fluminense, de mudar de casa, de toda uma reorganização de vida. Acontece que minha mãe teve uma gravidez anterior que não teve prosseguimento. Ela perdeu essa criança e ela não sabia que estava grávida. Na verdade, o médico desenganou ela total e fez um tratamento e tinha pouquíssimas chances de engravidar. Mas eu sou o quê? Eu gosto de coisas difíceis. E aí, o que eu fiz? Eu vim. E isso é muito legal, né? Ela viajou do Rio para Recife. Não foi de avião, meus amores. Foi by bus, foi de ônibus. E no ônibus, minha mãe me conta que tinha uma mulher que ficou do lado dela a viagem toda, uma senhora. Minha mãe passando mal. Eu disse, minha filha, você tá grávida. Minha mãe, não tem como. Minha mãe achando assim, olhar para você, não tem lógica, tipo, eu não posso. O médico falou que eu não podia. Minha mãe até passou por cirurgia, uma coisa assim super difícil. Resumo. Chego em Recife, minha mãe tá como? Olha eu aqui, ó. Eu cheguei, né? Na barriga dela. E aí o tempo passa, minha mãe manda um telegrama. Telegrama. Jovens, vocês não sabem o que é telegrama, né? Tá vendo? Depois quando eu falo que as coisas no meu tempo são diferentes, né? E aí minha mãe manda um telegrama pro meu pai falando do acontecimento. E como minha mãe já tinha perdido uma gravidez antes, ela achou mais sensato, junto com a minha avó, junto com meu avô e a família aqui, a ficar em Recife para ter o bebê. E lá, né? Até aí tudo bem. Mas meu pai não era aquele tipo de pessoa que ia te dar a resposta mais previsível do mundo. Nem, muito menos as atitudes. As atitudes do meu pai eram completamente imprevisíveis às vezes. E ele foi imprevisível mais uma vez. Quando ele tinha assinado com o Fluminense, tudo certo, já estava treinando, já estava tudo. Meu pai recebeu um segundo telegrama da minha mãe falando como é que estavam as coisas, que estava sentindo falta dele, lá. Meu pai ficou assim, porque ele queria muito ser pai. Ele queria muito. E aí ele pediu para sair. Meu pai dizia, pô, nem sou tricolor mesmo, nem era tricolor. Tá tudo certo, tava nem aí. E aí ele veio com a mochila vermelha e azul, que ele tinha essa mochila por muitos anos, eu lembro dessa mochila assim em casa. Era um sapato que parecia um tamanco, cabelo black power enorme. E chega em Recife. E assim começa uma outra história que é bem longa. E aí eu faço o corte dessa chegada para depois falar para vocês do dia que eu nasci. E o dia dessa segunda matéria aqui, ó. Nem mostrei direito a primeira, depois eu mostro. É Náutico goleia o Paulistano, que é um time que nem existe mais. Como eu disse a vocês, o meu pai ele tinha mania de coisa difícil. Então tudo que era desafio ele enfrentava. E esse time era muito pequeno. Imagina que era um cara que, sei lá, foi pro Canadá, jogou no Atlético Mineiro, teve um monte de coisa, sabe? Teve seleção real, teve mesmo. Tá num time pequeno. E aí ele falava uma coisa muito real pra mim, que sempre ficou na minha cabeça, que a vida ela é assim. Uma hora você tá marcando o gol dentro do Maracanã, lotado, todo mundo gritando o teu nome, outra hora é um vazio. A vida é isso. E meu pai falava que o futebol ensinava muito sobre a vida, sobre o que você pode aprender na vida. As metáforas do meu pai quase sempre eram futebolísticas e elas nunca estiveram erradas. Quando vem esse dia, meu pai estava muito desmotivado já com futebol, não queria mais saber e tal. E quando chegou o dia 24 de agosto de 84, um ano depois dele falar que estava lá fechando com o Fluminense, ele estava jogando um campeonato pernambucano. E aí o jogo estava uma porcaria. Meu pai disse que ele entrou no estádio já, isso foi no Arruda, no Mundão do Arruda, famoso, o estádio do Santa Cruz.
Foi na Arruda? Foi mesmo. Foi na Arruda. E eu acho interessante, né? Porque ele falou que já foi jogar, a concentração foi um lixo, ele não estava conseguindo se concentrar, estava irritado, estava nervoso, estava de saco cheio, estava querendo mandar todo mundo para aquele lugar, sabe? E aí, um grande amigo da nossa família, o Márcio, seu Márcio, todo mundo chamava assim, Doutor Márcio, né? Para mim era tio Márcio, assim, porque era... Minha tia, ela era professora particular dos filhos dele e ele se tornou um grande amigo da nossa família. E o cara era super influente. Eu não sei se ele está vivo. Eu espero que sim. Tomara que sim, porque eu não tenho mais contato. Nunca mais vi. Fui morar fora, essas coisas se perderam, esse contato. Mas eles foram pessoas muito importantes para a nossa vida, assim. Ele sempre que podia perguntava: Zé, como é que tá a outra? Como é que tá sua irmã? Como é que estão as coisas? Minha mãe não tinha mais enxoval, minha mãe não estava esperando, eu não, sabe? Eu cheguei, tipo, ninguém contava mais que isso fosse acontecer. 45 do segundo tempo, sabe? Aquele gol que chega e pá, e você faz, caramba, estava tudo certo. E aí vem a virada do jogo. Foi mais ou menos assim. E aí essa família começou a se envolver com a nossa, né? E eu ganhei um enxoval fantástico. Eu ganhei um monte de coisa. Estrela, né? Ou número 6, maravilhoso. E aí, eu olhando para essa história hoje, eu falo, meu Deus, né? Que desafio deve ter sido realmente para minha mãe e para meu pai encarar tudo isso. Esse e outros turbilhões, né? Tá aí tudo bem. Minha mãe começou a sentir as contrações famosas, a minha tia Maria dos Prazeres estava junto com a minha mãe, e aí começou aquela mobilização de liga para lá, vai para lá, e veio o carro desse nosso amigo de família que veio para ajudar ele e a esposa, super queridos, a dona Lin. Aí pegaram o carro e levaram para a clínica, que era uma clínica que meu pai fez todo o desenrolo para fazer o parto da minha mãe lá, que era uma clínica que tinha parceria, convênio, alguma coisa assim, com o clube. E aí, que coisa, né? O Márcio foi correndo para o estádio, lá para o estádio do Arruda, do Santa Cruz. E ele, que na época ele tinha uma função importante no governo do estado de Pernambuco, ele era uma pessoa muito... tinha uma inserção muito importante. Ele entrou, ele foi para dentro do campo, na beira do campo, meu pai tomou um susto. Eu disse, o que o Márcio está fazendo aqui? Aí ele olhou, tipo, meu amigo, você tá maluco? Tu nem torce pro Náutico, o que tá acontecendo? Aí ele só sinalizava, ela tá nascendo, a menina tá nascendo, você tem que vir embora. Aí meu pai olhava para um lado, olhava para o outro, eu disse, o que eu posso fazer? Eu tô jogando, como é que eu vou sair daqui agora? Ele dá um jeito. Isso na beira do campo. Preste atenção do que era a sanidade. Aí meu pai me contando isso, é muito engraçado. A única coisa que meu pai conseguiu pensar é em dar uma voadora no primeiro jogador do Náutico que aparecesse na frente dele. Meu pai era lateral esquerdo. A primeira coisa que ele fez, ele botou a mão na cabeça e disse, minha filha está nascendo, minha mulher está lá, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ele simplesmente deu um jeito e foi expulso. E aqui está dizendo, nessa matéria, que meu pai foi expulso de uma forma estranha e surpreendente, é o que o repórter narra nessa matéria. O jogo já estava uma porcaria, o Paulistano já estava perdendo de 3-0, não ia mudar nada na vida dele, entendeu? E ia no dia do meu nascimento, desculpa. Meu pai deu neutralitada no cara e saiu do jogo, e saiu correndo junto com um amigo para a maternidade. No caminho, ele comprou uma bonequinha, uma bola de futebol. Ele queria muito ter achado alguma coisa do Flamengo, mas era muito difícil nos anos 80 achar qualquer coisa do Flamengo em Pernambuco. E levou uma florzinha para minha mãe. E assim, é um lado cômico, engraçado do dia do meu nascimento. É muito gostoso para mim olhar para esses recortes de jornal já amarelados
É muito bom olhar aqui meu pai com 27 anos, então, nessa época, um ano depois, meu pai já estava com 28 anos, que na época isso já era velho, já era tipo final da vida profissional na área do esporte, né? Minha mãe tinha 26 para 27, eu acho, nessa época também. Minha mãe já era professora e tal. Mas eu acho mais bonito nessa história é a força e a vontade de ter uma família, de ser uma família, sabe? A força que faz a pessoa até abdicar de um sonho que é estar no final da carreira, ou que dita final de carreira, num clube grande de porte nacional e mudar tudo para vir para um outro estado que ela não conhece ninguém, que ela passa por vários perrengues, os dois juntos o tempo todo ali. Isso sempre marcou a minha vida, assim, essa história marcou a minha vida, meu crescimento todo, porque isso é amor, né? Isso é amor pra caramba. Não é só o nascimento de uma criança, né? Para você ver o que o nascimento de uma criança pode provocar e as transformações que o nascimento de uma criança pode provocar na vida de pessoas várias. Então é essa, se é que eu posso dizer, uma parte da minha história de nascimento. Lógico, tem a parte da violência obstétrica. Tem o fato de minha mãe, uma mulher negra, chegar, dar entrada num hospital e o documento dela não constar como casada. E onde está o pai da criança, sabe? Esses olhares de apontamento, de preconceito, de tudo. E ela ouvir calada ali, sozinha, quietinha, que ela não tinha direito de gritar, que é para ela sentir dor calada, né? Minha mãe não tinha, olha que minha mãe tinha formação e tudo, mas na época, conhecimento sobre parto, conhecimento sobre nascimento, conhecimento sobre violência obstétrica, não fazia parte da rotina das mulheres brasileiras. Não fazia mesmo. Se já é difícil ter esse acesso a essa informação hoje, imagina naquele tempo. Então, assim, eu tenho orgulho demais dos meus pais. Eu agradeço hoje. Só estou aqui conversando com vocês porque esses dois se encontraram em 81 para 82, de um jeito bem maluco, por sinal, e resolveram viver juntos, contrariando a moral e os bons costumes da época. Um ano depois, ou menos do que isso, eu participei da cerimônia de casamento deles. Mas isso daí, minha gente, é outra história. Então, eu agradeço a quem assistiu esse vídeo até o final. É um vídeo de amor, é um vídeo de saudade, é um vídeo de gratidão a Xangô, gratidão a Iemanjá por me darem estes pais maravilhosos, a me darem a oportunidade de vir nesse mundo através deles. Gratidão a Obá por me dar vida, por me dar saúde, por me dar capacidade de estar aqui, de enfrentar dificuldade e superar cada uma delas. Minha gratidão a vocês que me acompanham e veem o crescimento do trabalho, não só meu crescimento como profissional, mas meu crescimento como gente. Meu agradecimento aos meus amigos, ao meu pai de santo, a todo mundo e a minha filha. Eu gravei esse vídeo para que um dia a minha filha Yodelê ouça da minha boca como foi o dia que eu nasci. Para que ela saiba o quanto maravilhosos são os avós dela. É isso, gente. Eu estou feliz pelo dia de hoje, feliz por ter saúde num período de tanta perda, de tanta dor. E eu só tenho a agradecer. É um vídeo de agradecimento, é um vídeo que pode ser até longo, comprido, mas é um vídeo de felicidade. Ser uma mulher preta, a qual muitas vezes as pessoas duvidam, ironizam, zombam,
pisam. Não é muito fácil, não. Mas, como disse meu pai, em 1983, numa certa entrevista ao jornal Fluminense, gosto das coisas difíceis. Sei que eu tenho que mostrar muita bola no primeiro coletivo que entrar. Mas eu garanto que quem vê a bola que eu vou jogar não vai se arrepender. É isso. Um beijo, gente. Até a próxima. Ai.